Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Está no ar o jornal Band Minas com as principais notícias do dia em Minas Gerais nesta segunda-feira. Suspeito de estelionato é preso com 1.800 cartões de crédito na rodoviária de Belo Horizonte. 6 submetralhadoras são apreendidas na região nordeste da capital. 3 homens foram presos. Está internado o adolescente que teve as pernas cortadas por uma linha chilena em Betim, na região metropolitana. CEMIG fecha o cerco contra os gatos na rede elétrica. Técnicos fazem vistorias em imóveis suspeitos. E o mega evento esportivo que levou cerca de 5.000 atletas ao Mineirão nesse domingo. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Foi preso hoje na rodoviária do centro de Belo Horizonte um homem suspeito de aplicar golpes, principalmente em São Paulo. Com ele foram apreendidos cerca de 1.800 cartões de crédito. Robson Elias Riveiros Gamarra tem 59 anos e foi preso pela Polícia Mineira por meio de um mandado de prisão. Ele é suspeito de cometer vários crimes de estelionato em São Paulo. Segundo os investigadores, na capital mineira, Robson pensava em aplicar os mesmos golpes. Ele agia clonando cartões de crédito. Geralmente angariava informações com frentistas de postos de gasolina, obtinha informações de usuários de cartão de crédito, aí fazia compras, adquiria produtos, geralmente produtos de pequeno volume, mas de grande valor, depois oferecia esses produtos pela internet e fazia a venda e obtinha lucro com isso. O homem foi pego quando esperava pela mulher na rodoviária. Com ele, a polícia apreendeu cartões magnéticos virgens, um notebook e uma máquina usada para clonar os cartões. De acordo com a polícia, o estelionatário escondia os 1.800 cartões num compartimento secreto dentro do veículo que ele usava e que também foi apreendido pela polícia. Robson, que já responde a cerca de 40 processos, será agora encaminhado para a Polícia Paulista. Ele responde por estelionato e por furto, já tendo sido condenado por 2 crimes. Como estava há apenas 10 dias em Minas, a polícia acredita que ele não tenha conseguido atuar por aqui, mas já investiga a participação de frentistas que foram induzidos a passar informações dos cartões de crédito dos clientes. Por informações dele mesmo, ele me falou que já havia feito levantamento em 3 postos de combustível em bairros nobres da capital, certamente para poder angariar informação com esses frentistas e aplicar o golpe. Mas nós conseguimos coibir já com a prisão dele nesse final de semana. 6 submetralhadoras foram apreendidas nessa madrugada na região nordeste da capital. O armamento foi encontrado durante uma operação da Polícia Militar no bairro São Gabriel. Também foram apreendidos maconha, cocaína e dinheiro. 3 suspeitos foram presos. Eles devem responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. E 200 quilos de maconha foram apreendidos nesse domingo em Itatiaia-Sul, na região metropolitana da capital. A droga foi encontrada durante a operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-381. O suspeito, de 24 anos, estava em um carro roubado. Ele disse que pegou a carga no Paraná e levaria até Betim. Agora vai responder por tráfico de drogas e receptação. O goleiro Bruno, que saiu da prisão na última sexta-feira, ainda não tem trabalho fixo. Ele tem 30 dias para comprovar à justiça que conseguiu um emprego. Caso contrário, pode perder o benefício do regime semiaberto. Bruno cumpre pena pela morte da ex-modelo Elisa Samúdio. Bruno foi preso em 2010 pela morte da ex-namorada Elisa Samúdio, ocorrida no mesmo ano em um sítio do atleta na região metropolitana de Belo Horizonte. Elisa teria sido levada à força do Rio de Janeiro para Minas Gerais, mantida em cativeiro, executada e esquartejada, a mando de Bruno e do amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão. O plano teria sido traçado meses antes, com a ajuda do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Ele é apontado como o homem que matou Elisa enforcada, cortou o corpo e jogou partes para os cães. No entanto, os restos mortais da modelo nunca foram encontrados. Em 2013, Bruno Fernandes foi condenado e em 2017 chegou a conseguir um habeas corpus para trabalhar fora durante o dia e dormir na cadeia, mas a decisão foi revertida pelo Supremo. O goleiro já cumpriu 8 anos e 10 meses da pena, que era inicialmente de 22 anos de prisão e depois foi reduzida para 20 anos.
Bola e Macarrão também foram condenados. Os dois já cumpriram parte das penas. Bola está em liberdade condicional e Macarrão segue em regime domiciliar, assim como o goleiro Bruno. O atleta teve a progressão do regime concedida por bom comportamento e por já ter cumprido 2/5 da pena. A partir de agora, Bruno passa para o semiaberto domiciliar, devendo trabalhar durante o dia e ficar em casa das 8 da noite às 6 da manhã. Ele está esperançoso e a frase que ele usou em específico é que agora ele pode voltar a pensar numa vida normal, né? Que é o objetivo da pena mesmo. O sistema progressivo ele visa a reinserção social. A gente não tem pena perpétua. O objetivo do Bruno, então, é voltar a ter uma vida em comunidade normal. O goleiro deverá seguir algumas regras para manter o benefício, como comparecer mensalmente no fórum para prestar contas das atividades, manter o endereço atualizado, não sair da cidade sem autorização da justiça, não frequentar bares ou boates e conseguir um emprego fixo. Bruno tem 30 dias para provar que está trabalhando. Caso contrário, ele pode perder o benefício e voltar para o regime fechado. O Boa Esporte, time de Varginha, que chegou a empregar o goleiro em 2017, disse que não vai se pronunciar se há ou não a possibilidade de firmar um novo contrato com o jogador. Bruno deve continuar morando em Varginha, onde tem residência fixa, segundo os advogados. O jogador ainda não tem um trabalho definido. Um adolescente de 13 anos foi mais uma vítima da linha chilena em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto andava perto da escola em Varginha, no sul de Minas, quando foi atingido nas pernas pela linha, que estava presa em uma motocicleta. Ele foi levado para o hospital com cortes profundos. O proprietário da linha chilena foi identificado como um menino de 11 anos. E um outro caso muito parecido aconteceu aqui, na região metropolitana da capital. Está internado o adolescente que teve as pernas cortadas por uma linha chilena nesse sábado, em Betim. De acordo com a Polícia Militar, ele estava na calçada de casa quando foi atingido pela linha, que estava presa em um ônibus. O jovem teve cortes graves nas duas pernas e foi levado para o Hospital Regional de Betim, onde passou por cirurgia. Ele corre o risco de perder os movimentos dos membros. 2 pessoas morreram em um grave acidente na noite passada, na BR-365, perto de Patrocínio, no Alto Paranaíba. E um outro acidente... O vermelho foi esmagado pela carreta, ambos com placas de Patrocínio. A poucos metros dali, uma caminhonete preta com placas de Guimarães, com a frente toda danificada, caiu do barranco. O acidente envolvendo os 3 veículos aconteceu na BR-365, próximo a Patrocínio. Segundo o motorista da caminhonete, ele viu que o condutor do Uno ele saiu de uma fazenda de adjacência aqui, atravessou na frente dele. Existe uma divergência entre uma colisão ou não, mas fato é que o Uno atravessou a pista, a Hilux foi para um lado oposto, saiu de pista, o Uno atravessou a pista, foi para o outro lado, colidiu de frente com o caminhão que vinha subindo, o caminhão vinha no sentido Patrocínio Patos de Minas e em razão dessa colisão aí nós tivemos um esmagamento do Uno e com isso 2 óbitos, né, dos ocupantes do Uno, o passageiro e o motorista. Um casal que estava na caminhonete e o motorista da carreta não tiveram ferimentos. Já os 2 ocupantes do carro morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros de Patrocínio tiveram trabalho para retirar os corpos das vítimas. O veículo Uno, assim que ele colidiu frontalmente com a carreta, a metade do veículo veio a entrar debaixo da carreta. Então, as 2 vítimas ficaram totalmente presas nos destroços do veículo, né, entre painel, banco e até mesmo o para-choque da carreta. Foi bem difícil a retirada das vítimas, mas conseguimos a retirada e já passamos para a funerária fazer o seu trabalho. E um outro acidente, dessa vez entre 2 caminhões e um carro, deixou uma pessoa morta e 4 feridas na BR-381, perto de João Monlevade, na região central do estado. O trânsito ficou lento nos acessos entre Belo Horizonte e Monlevade, mas já foi normalizado. Técnicos da CEMIG fazem mutirão para identificar ligações elétricas irregulares em Belo Horizonte. Os gatos, como são conhecidas essas ligações, causam prejuízo e perigo aos moradores da capital. Os técnicos da CEMIG rodaram o centro da capital durante o dia. O mutirão é para combater as ligações elétricas clandestinas, os chamados gatos. A gente chega, vai no endereço, né, tira algumas fotos e tudo, e a gente tem os equipamentos nossos
coloca esse equipamento no medidor e ali o equipamento dá para a gente a possibilidade de existir ou não alguma irregularidade. Os imóveis vistoriados chamaram a atenção da CEMIG. Em todos eles foi registrada queda significativa no consumo de energia ou atraso nas contas de luz. Neste hotel, no centro da capital, os técnicos encontraram indícios de irregularidade. Ela estava violada, então isso já é um indício que alguém mexeu na tampa do borne para poder fazer uma possível ligação. O furto de energia é estabelecido como crime pelo Código Penal. São definidas multa e pena que varia de 1 a 8 anos de reclusão. Além disso, a obrigação de ressarcir o valor da energia furtada de forma retroativa até 36 meses. As consequências não param por aí. Os gatos podem atingir até quem não tem nada a ver com a história. Quando a ANEEL vai fazer as tarifas lá, né, vai liberar as tarifas para as distribuidoras, isso é rateado com quem paga. No caso, eu, você e todos os consumidores que estão aí pagando a conta em dia, tudo certinho. O mutirão da CEMIG continua nos próximos dias no Hipercentro e em outras regiões da capital. 65 mil imóveis devem ser vistoriados. Está suspensa a reintegração de posse prevista para a próxima quinta-feira de um terreno onde vivem 16 famílias no bairro Santa Teresa, na região leste da capital. A prefeitura se comprometeu a doar uma área nova aos ocupantes. O terreno no qual moram 40 pessoas de 16 famílias e onde também está instalado um clube, fica entre as ruas Salinas e Teixeira Soares, no bairro Santa Teresa, região leste de Belo Horizonte. A reintegração de posse autorizada pela Justiça estava prevista para a próxima quinta-feira, dia 25 de julho. A suspensão por 100 dias foi decidida em uma audiência de conciliação entre as partes e a Prefeitura, no plenarinho do Fórum do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A Prefeitura pediu para que se desse 100 dias para que os proprietários entrassem em acordo com a Prefeitura. Nós temos formas sem gastos, dando o direito construtivo, alguma coisa parecida, a preservar uma área muito importante de Santa Teresa e não colocar principalmente famílias na rua. Foi esse o interesse da Prefeitura, o principal interesse. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas, a ação que havia dado origem à ordem de despejo teve início nos anos 1970, quando os proprietários legais do terreno requereram a demarcação e posse. A ação foi julgada procedente sem mais possibilidade de recursos em novembro de 2011. Dentro desses 100 dias, o município vai promover 2 ações administrativas, que é a REURB e o tombamento da área. Em troca, os autores da ação receberão o TDC, que é um direito de potencial construtivo, que pode ser vendido no mercado ou utilizado para construção em outras áreas, como forma de possibilitar que as pessoas que estão atualmente no imóvel ali permaneçam. E depois do intervalo, o Atlético deixa escapar vitória e amarga o empate contra o Fortaleza. E o Cruzeiro pega o River Plate amanhã pela Libertadores. A gente volta já. A Polícia Civil investiga o caso de um homem suspeito de estelionato em Conselheiro Lafayette, na região central do estado. Matheus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, foi preso em Salvador depois que os policiais receberam a informação de que ele teria aplicado um golpe milionário. Após ter divulgado em redes sociais que a família precisava arrecadar dinheiro para o tratamento do filho de apenas 1 ano e 7 meses, o homem arrecadou cerca de R$ 1 milhão para comprar o medicamento do bebê portador de atrofia muscular espinhal. Mas, de acordo com as investigações, Matheus estaria em Salvador gastando na viagem o dinheiro que deveria ser usado no tratamento do filho. Futebol. Atlético e Fortaleza empataram nesse domingo no Estádio Independência, na capital. Resultado com gosto de derrota para o time mineiro, que abriu 2 gols de vantagem, mas permitiu a recuperação da equipe cearense. Antes da bola rolar, muita emoção. O volante Adilson, que se aposentou na última semana aos 32 anos por causa de um problema cardíaco, foi homenageado pela diretoria do Atlético e por seus jogadores. Entrou em campo com o time, posou para a foto
Após 1 minuto de silêncio pelo falecimento do torcedor Luciano Palhares, de 34 anos, que faleceu na última quarta-feira, Adilson deu o pontapé inicial e, muito emocionado, foi amparado por todo o elenco e comissão técnica do time alvinegro. Com a bola rolando aos 6 minutos de jogo, o volante Juninho fez uma lambança. De longe recuou para o goleiro Felipe Alves e acabou marcando de cobertura um gol contra. 1-0 Galo. A torcida pediu pênalti em Elias. A dona do apito, Edna Alves, foi consultar o VAR. 2 minutos e meio depois, ela confirmou a penalidade e amarelou Wellington Paulista por reclamação. Casares bateu e aumentou a conta. Já nos acréscimos, Tinga fez boa jogada e encheu o pé. A bola desviou e Cleiton ainda deu um tapa antes dela bater no travessão. No rebote, Carlinhos perdeu um gol incrível. Carlinhos se redimiu do gol perdido no primeiro tempo e completou de cabeça para as redes, 2-1. A pressão foi imediata em busca do empate. Pênalti para o Fortaleza. Hora de Juninho se redimir daquele gol contra. Soltou a bomba e empatou o jogo para o tricolor cearense. Aos 31 minutos, Alejandro caiu na área e Edna Alves marcou pênalti para o Atlético. O próprio Alejandro bateu e Felipe Alves foi certo na bola, defendeu. Mas após comunicação com o VAR, a árbitra mandou voltar, porque o goleiro do Fortaleza se adiantou no lance. O Atlético trocou o batedor. Luan foi para a bola, mas Felipe Alves pegou de novo no outro canto. O Fortaleza, apesar das reclamações a respeito do VAR, comemora bastante o ponto conquistado fora de casa. Já o Galo lamenta deixar escapar uma vitória que estava bem encaminhada. Mas na quarta-feira não dá para cochilar, o papo é outro. É Copa Sul-Americana contra o Botafogo. Vamos focar no mata-mata e temos a prioridade de manter no mínimo na Libertadores na competição brasileira. O mata-mata não dá tempo. O brasileiro, hoje aqui a gente perdeu 2 pontos, né? Somamos 1 dentro de casa. Dá para recuperar na próxima rodada, se não der na outra rodada consegue, agora mata-mata não tem como. Já o Cruzeiro foi a Salvador, empatou com o Bahia em 0-0, mas para o time celeste não foi um mau resultado, já que o ponto ganho deixou a equipe fora da zona de rebaixamento. Nosso repórter e comentarista André Salles tem mais informações para a gente. Boa noite, André. Pois é, Luciana, boa noite para você, boa noite para todo mundo de casa. Dá para ver de 2 formas, né? Se a gente for olhar a equipe que entrou em campo, né, uma equipe de jogadores jovens, totalmente reserva, o Cruzeiro teve até um bom resultado, mas como teve um jogador a mais, né, por todo o segundo tempo, e aí perdeu chances como essa do Ederson aí, ó, cara a cara, aí o Cruzeiro realmente poderia ter voltado com um resultado melhor. Mas esse pontinho acabou sendo muito bom, como você falou, tirou o Cruzeiro da zona de rebaixamento e agora o foco é no jogo de amanhã, né, contra o River Plate. Lá na Argentina. Pois é, e aí o Cruzeiro está se preparando já para esse jogo, já está lá em Buenos Aires, com um desfalque importante, né? O Fred teve uma crise de labirintite, nem foi para Buenos Aires, então é o desfalque certo. Já o River Plate, que é o adversário, tem uma lista de desfalques, Luciano. É até difícil de falar de tanta gente que é. Tem aí o Escoco, que é um jogador que passou pelo futebol brasileiro, é conhecido por aqui. O Casco, que é lateral esquerdo do time. Teve zagueiro saindo. No meio de campo tem desfalques como Quinteiro, por exemplo, que é um colombiano muito bom de bola. Tem um centroavante também colombiano, que é o Borré, que tá fora. Então, é uma série de jogadores e o River Plate vai fazer o 2º jogo no ano. Então, é uma equipe que ainda está em busca de ritmo. Pode ser a oportunidade do Cruzeiro de repente fazer um bom resultado, mas a gente está falando de River Plate, né? A gente está falando do atual campeão da América, então todo cuidado é pouco. O Cruzeiro vai ter um jogo dificílimo amanhã. Vamos aguardar então, André. Até a próxima. Obrigada pelas informações. Valeu. E agora uma pausa nas notícias para um momento de reflexão com o professor de física mais famoso do Brasil. Hoje o Pachecão vai falar um pouco sobre o caminho da felicidade. Para você entender como as pessoas funcionam, principalmente no mundo profissional, sugiro a leitura de Quem Mexeu no Meu Queijo. Lá você encontrará uma fábula que procura explicar o comportamento das pessoas, seus anseios, desejos, etc. Os protagonistas são 2 ratos e 2 pessoas minúsculas vivendo em um labirinto. Um dia, finalmente encontram um corredor repleto de queijo. Enquanto os ratos sabem que o queijo acabará,
e será necessário procurar mais, os pequenos seres humanos acham que o queijo será infinito. E quando ele acaba, ficam com muita raiva, sem saber o que fazer e sem coragem de sair da zona de conforto para procurar mais. É nesse momento que a verdadeira história começa. Nessa fábula simples, o autor mostra como a busca pela felicidade, representada pelo queijo, pode ser um caminho árduo e incerto, por onde nem sempre é fácil transitar. Além disso, demonstra que nunca devemos considerar nada garantido, muito menos a felicidade. O que essa história nos ensina é que mudanças acontecem e é impossível impedi-las. Precisamos prever essas mudanças para que não causem traumas muito grandes. É necessário estudar a mudança para saber quando ela ocorrerá e de que forma. É bom desligar-se o mais rápido possível da situação anterior para conseguir adaptar-se rapidamente às mudanças. O melhor é mudar junto com a mudança. Divirta-se, enxergue a mudança como algo positivo e, finalmente, prepare-se para iniciar o ciclo novamente, porque a mudança vai ocorrer muitas outras vezes. Fala legal? É isso aí. Bye, bye. E no próximo bloco, cerca de 5.000 atletas disputaram 10 modalidades nesse domingo no Mineirão. O estádio sediou o maior evento multiesportivo do estado. A gente volta em instantes. As inscrições para participar do mutirão da paternidade para moradores do Barreiro foram estendidas até o dia 31 de julho. Os interessados em incluir o nome do pai na certidão devem ir ao Fórum Lafayette, que fica na região central de Belo Horizonte. O serviço é gratuito e ainda inclui exame de DNA, caso seja necessário. A iniciativa é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cerca de 1.300 vagas de estágio estão sendo oferecidas para estudantes do ensino médio, técnico e superior do estado. As oportunidades são para diversas áreas. Os interessados devem se cadastrar no site ceemg.com.br. ceemg.com.br. O Mineirão sediou nesse domingo o maior evento multiesportivo do estado. Milhares de atletas brasileiros e estrangeiros disputaram as 10 modalidades do BOP Games, marcado pela superação. Força, equilíbrio, velocidade e explosão. Esses são alguns dos atributos dos 5.000 atletas brasileiros e estrangeiros que estiveram em Belo Horizonte. O BOP Games é considerado o maior festival multiesportivo de Minas Gerais. Esse ano, além do CrossFit, a programação de competições expandiu para 10 modalidades. Tudo foi organizado para receber um público de 40.000 pessoas durante o final de semana aqui no Mineirão. A gente não tem nada parecido no Brasil. Juntar todos os esportes aí que são esportes que não tem grande abrangência na mídia, todo mundo junto está conseguindo fazer maior barulho. Esse casal é profissional quando o assunto é escalada. Os dois são campeões brasileiros. Cara, é tipo sonhozinho de infância, assim, eu vou escolher uma profissão que eu ame, que eu adore fazer, e vou achar uma companheira para seguir nessa vida e tal. Aí eu achei. Parece mentira, mas é verdade, porque ela é a melhor companheira que tem. Além de ser nosso esporte, a nossa profissão e nosso estilo de vida. Então, assim, é algo que nos completa demais. Histórias de superação também acontecem no BOP Games. Não é à toa que foi criada neste ano a categoria Adaptados. Nela competem atletas com deficiências física e visual. Bia perdeu totalmente a visão por causa da diabetes. Mas isso não foi empecilho para que levasse a sério a patinação, tanto que ganhou o título. Todo mundo fala assim, mas depois, muito patinador. Depois que eu vi você patinando, eu fui e fiz. Tem dificuldade, mas eu falei, é isso mesmo que você tem que fazer. É lutar contra as suas dificuldades, porque eu luto contra as minhas. O Leandro é mais um exemplo de superação. Ele perdeu o movimento das pernas num acidente de trânsito. Hoje é um atleta de CrossFit. Em cima da cadeira de rodas, mostra a sua garra. Exercício é para todos. Não tem limitação, não tem barreira. Isso é muito importante, a gente está conseguindo criar uma consciência como sociedade mais legal de dar oportunidade para todo mundo estar dentro do esporte, que traz uma qualidade de vida melhor para todo mundo.
É isso aí, parabéns aos campeões. E também quem só participou, né? E ficou ali olhando também, tá? Um grande incentivo aí para cuidar da saúde, né? Por meio do esporte. E se você quiser fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o BandZap. O código de área é o 31 99772 7663. 99772 7663. E para rever ou compartilhar as nossas reportagens, acesse YouTube, no Facebook, no perfil TV Band Minas. O Jornal Band Minas fica por aqui. Para você, uma ótima noite, excelente semana. Notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Até a próxima.